Boa noite, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Isaías, no capítulo 7, segunda parte do capítulo, a partir do versículo 10. Como sempre, nós buscamos a direção do Espírito Santo, hoje mais ainda, porque a palavra de Deus, através do profeta Isaías, neste capítulo, pelo menos até aqui, meio que deu um nós, só mesmo o Espírito Santo para nos revelar a palavra dele mesmo, só Deus para nos ensinar e nos alimentar. Então vamos pedir, vamos suplicar, né? Para que ele nos revele a palavra dele essa noite, tá bom? Vamos lá, vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, Santo, querido e misericordioso, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nos dirigimos a Ti, reunidas pela fé, no nome do Teu Filho amado. Pai, te pedimos, meu Deus, que além de dirigir esse momento de meditação, que o Senhor venha falar no nosso íntimo, que o Senhor venha revelar verdadeiramente essa tua palavra dentro de nós. Nos colocamos, meu Pai, aqui diante de ti para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Nada sabemos, meu Deus, e o que julgamos saber de nada serve. Se o Senhor não nos revelar a tua palavra, meu Pai, em vão nós tentamos falar dela para as pessoas. Nós precisamos desse alimento, primeiro para nós, meu Pai, e segundo para termos o que dar. Então, que o Senhor venha, meu Pai, abrir o nosso entendimento essa noite, que o Senhor venha falar conosco, meu Deus, que o Senhor venha nos alimentar verdadeiramente, que a tua verdade venha a abrir os nossos olhos essa noite e que grandes coisas ela faça dentro de nós. Então, meu Pai, pedimos que dirija essa meditação, que trabalhe em nós nessa noite, que use esse momento, meu Pai, para algo além do que essa hora que passamos aqui reunidas. Em nome de Jesus eu te peço, desde já apresentamos as nossas vidas ao Senhor, para que de cada uma de nós, as que estão aqui, as que ainda não estão ou não estarão, que o Senhor esteja conosco, dirigindo e cuidando de tudo. Em nome do Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a meditação anterior, nós enfatizamos bastante a, a postura de incredulidade, de idolatria do rei Acais, o rei de Judá, nesse período histórico que estamos meditando. E dentro dessa postura de idolatria, a incredulidade dele no Deus vivo, a ponto de receber uma palavra do profeta Isaías e não demonstrar nenhum tipo de reação positiva no sentido de ânimo e tudo mais. Fechamos esse trecho com a reflexão em cima da fé, porque nada somos nem podemos se não tivermos a fé no Deus vivo através do Senhor Jesus. Que a base do nosso relacionamento com Deus, a base da nossa vida de fé é a fé. E que tudo é vão se nós não tivermos a fé genuína no Deus vivo. Nada faz sentido. E não, então nós verdadeiramente não teremos nada se a fé nós não tivermos, né? Então, a continuidade nós vamos começar agora a partir do verso 10, que dá continuidade da fala de Isaías, do profeta Isaías, para o rei Acás no período. No 8 e 9, antes de começar no 10, Isaías ele vem finalizando o 8 e 9 com a palavra, a profecia que o Senhor dá para Acais, dizendo que não temesse a investida, a aliança do reino de Israel, através do rei Peca,
né? E do reino da Síria, através de Remazim, pois essa união, essa aliança não iria prosperar, pois o Senhor iria tratar de juízo com cada um deles logo mais à frente. Então, Isaías, ele continua no verso 10, dizendo o seguinte: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para ti ao Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo, nas profundezas, ou em cima, na terra. Olha só a que ponto chega o Senhor no intuito de fazer com que o rei Acaz reflita em cima da sua incredulidade. Ele dá a Acaz algo que ele não precisa. A gente lembra que o nosso Deus não precisa provar nada a ninguém. E todos os sinais e manifestações de poder que Deus já deu para o povo dele, quando eu digo o povo de Israel, eu me refiro a todo o povo, toda a descendência de Abraão, independente de ser reino do norte ou reino do sul. Todas as manifestações de fidelidade, de amor, de cuidado, zelo e de cuidado mesmo do Senhor para com o povo dele, já deveriam ser mais que suficiente para que Acais se demovesse da sua incredulidade. Porém, ainda assim, o Senhor oferece a Acais a oportunidade de provar a Deus, né? Pedir um sinal, uma manifestação de poder para que ele cresça. Pois, conhecedor do íntimo de Acais, o Senhor sabia que tamanha era a sua incredulidade, que somente a profecia não lhe seria suficiente. Então, deu a ele a oportunidade de pedir o sinal que quisesse. Nas profundezas, nós entendemos aí que nas profundezas físicas ou espirituais, eu entendo dessa forma, seja lá qual fosse o sinal que ele quisesse, vindo de debaixo da terra, de uma maneira material, física, estrutural, ou física, espiritualmente falando, no inferno, né? No reino das trevas, ou acima nas alturas, no céu, que a gente consegue visualizar, ou o celestial. Enfim, eu entendi dessa forma. Qualquer que fosse o pedido de sinal que Acais fizesse, o Senhor concederia. Contudo, o verso 12 diz o seguinte: Acais, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. A frase de Acais remete a uma ideia de temor, né? Oh, não vou tentar o Senhor, de quem tem temor a Deus e jamais faria algo do tipo, né? Que é tentar Deus como nós vimos também no Novo Testamento, Satanás tentando provar Jesus de que ele se lançasse do alto porque Deus iria dar ordem aos anjos para que o guardassem. O Senhor Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, dá essa ideia de temor de Acás para com Deus, né? Só que não. No verso 11, voltando a 11, quando o profeta oferece o sinal para Acás e ele pode ter essa possibilidade de escolher que tipo de sinal que ele quer, ele diz que não, aqui que dá esse entendimento de temor. Mais para frente, nós vimos aqui que não é temor, é desprezo, desprezo. Acais, ele faz uma referência, se eu não me engano, é Deuteronômio, eu não registrei, não é possível, Deuteronômio 6. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Deuteronômio 6.
é a referência que Acais faz quando ele diz: não tentarei ao Senhor. Deuteronômio 6, 16. Se eu não me engano, é isso. Diz assim: não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Nós vivemos também um contexto em que, por várias vezes no deserto, a gente lembrando aqui de como o povo se comportou de uma maneira incrédula e tudo mais, e de diversas formas eles tentaram a Deus. Então, a fala de Acais, no primeiro olhar, remete a esse temor. Só que, quando ele diz isso, há várias suposições de possibilidades de que Acais poderia estar pensando. Mas, na prática, nós vemos que ele despreza a manifestação de cuidado de Deus para com ele e para com o povo dele. E nós temos também uma referência dessa questão do sinal mais para frente. Se eu não me engano, Ezequias é filho de Acais, né? Enfim, é muito rei, gente. Eu tive que voltar lá na linha do tempo de reis e profetas, porque chega uma hora que dá um nó no juízo da gente. A gente, porque acabamos de meditar em reis, estávamos em segundo reis, volta para cá, enfim, aí dá esse nó. Mas lá na frente, Ezequias vai pedir a Deus um sinal da palavra de Deus, né? O profeta Isaías vai dar uma palavra para Ezequias, Ezequias diz: que sinal me dará o Senhor para saber que ele cumprirá o que é dito? Enfim, chega a dar até dor na barriga de pensar em falar assim de Deus, né? Como é que eu vou ter certeza que ele está falando? Fala, irmã. O interessante é que ele não pede o sinal, Acais não pede um sinal. O próprio Isaías, ou melhor, o próprio Deus, através de Isaías, oferece um sinal, porque já vê que ele é incrédulo, né? E a gente está vivenciando uma Judá, uma Jerusalém, corrompida com a idolatria. Mas eu estou me colocando no lugar dele, ou não necessariamente de Acais, mas enfim, se eu tivesse uma oportunidade, Deus falasse, me pede um sinal abaixo da terra ou acima dos céus, o que eu ia pedir? Não, então me prova, me leva até a sala do trono. Não tem como, velho. O cara, ele simplesmente, como você falou muito bem, ele desprezou a Deus. Por que ele desprezou? Essa é uma questão mais interessante da gente pensar. Por que raios, né, esse animal desprezou a Deus? Porque ele confiou nos deuses da Assíria. Ele confiou nos outros deuses que poderiam, confiou ele, que poderiam ser mais fortes até do que o próprio Deus de Israel. Né? Uma anta de teta, né? Anta de teta. Ah, eu não tinha ouvido essa expressão ainda não. Enfim, eu até esqueci que eu ia falar, que falando piada, a pessoa esquece as coisas. É, eu também não consigo imaginar. Muito se falou, muita gente teoriza o que passou na cabeça desse animal com teta aí, para que ele fizesse isso. Mas a gente vem lembrar de outros nomes na palavra que também pediram a Deus sinal. Um deles é Gideão, né? Quando o Senhor manda a palavra para ele, dizendo que é com ele, ele pede o sinal de que o Senhor é com ele, enfim. Eu nem sei o que eu pediria também, na verdade, né? Porque, assim, a gente sempre parte quando a gente tenta se colocar, a gente parte do princípio do que a gente sabe hoje e do que a gente é hoje ou pensa hoje. Então, hoje eu creio e vou continuar crendo até o último minuto da minha vida, em nome de Jesus. Mas eu crendo, não ia precisar pedir prova nenhuma. Mas lá atrás, vai saber o que a pessoa ia pedir, né? Enfim, a questão de Acais ter desprezado a Deus, sim, de fato, está relacionada à aliança
ao desejo dele de estabelecer aliança com a Síria e, como Dona Lília falou, se ele era idólatra, praticava todos os ritos macabros lá de idolatria dos deuses pagãos lá, é porque ele cria naquilo, né? Ninguém vai matar seu filho, botar o filho no, passar o filho pelo fogo se não crê naquele negócio. Então, a fé dele, ele tinha fé sim, só que lá no, nos deuses pagãos, e ele fez essa coisa aí de desprezar Deus como a gente não consegue nem acreditar que ele fez isso. Então, a partir do 13, a gente vai ver o seguinte. Então, ele disse, aqui o profeta Isaías, ouve agora, ó casa de Davi. Até aqui, lembrando o lugar que eles estavam. Eles estavam num lugar que era uma área de abastecimento de água ou de que corria água, enfim, esqueci o termo agora. Era um lugar que era por onde vinha o abastecimento de água para Jerusalém. Lembrando que ele provavelmente estava nesse local já para ver as condições ou estratégias que garantisse o abastecimento de água de Jerusalém, caso eles viessem a sofrer um cerco pelo, pelos reinos que estavam se aliando contra ele. E também esse local era caminho do Campo do Lavandeiro, que era uma região de lavagem de roupa, que espiritualmente remete à limpeza, remete à purificação. Então, geograficamente, eles estavam nesse ambiente que provavelmente tinha muitas pessoas ali também, ou circulando, ou trabalhando, enfim. Então, nesse momento, Isaías se dirige agora a não apenas exclusivamente a casa, mas a casa de Davi. Claro que nem todos estavam ali para ouvir, mas a palavra era para o povo, né? Quando ele diz no verso 13: Então ele disse: Ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigastes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. Então, afadigardes, eu tinha um entendimento de cansaço. Existem outros significados, mas eu acredito que seja esse mesmo, de não exatamente um cansaço físico, mas um. Dona Lívia, me ajude aí, por favor. Mais uma questão de preocupação, de angústia, de peso. Então, acredito. Então, quando ele diz assim, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. Quer dizer, você está cansando até a Deus. É, Até a Deus, fale. é o que Isis colocou aqui, eu acho que ela mandou no privado, mas ela queria colocar para todos. Abusando da paciência, acho que é um termo bem adequado, né? Tá Isso. abusando da paciência. Quem são esses homens? Os profetas, né? Os homens de Deus. Aí depois ele fala, E não basta vocês encherem a nossa paciência, ainda tem que abusar, né? Da paciência de Deus, porque Deus vai lá e oferece um sinal, ele rejeita, né? Ele, como Fernanda falou, já disse, despreza. Obviamente que Deus vai ficar chateado. Você já imaginou quando você oferece ajuda a alguém, aquela pessoa despreza sua ajuda e diz que não precisa de você. Você fica chateado. Quando você vê que você poderia realmente ajudar, tá vendo a pessoa lá quebrando cabeça, você tem uma solução muito fácil para resolver o problema, ou por complexa que seja essa solução, você sabe como resolver, você vai lá, oferece-se gentilmente, e a pessoa diz, não te procurei, não te busquei, não te quero, não te chamei, não se meta, não, não te quero por aqui. Então, a palavra de Isaías, vamos lembrando que é uma palavra segundo o próprio Deus, segundo a boca de Deus. Então, o próprio Deus, ele está dando essa sinalização. Vocês estão me cansando.
Vocês estão me cansando. Estou de saco cheio. Se é que Deus tem saco. Mas, enfim. Então, diante desse tipo assim, né, como o Isis falou aí, abusando da paciência mesmo, no verso 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor que prometeu há pouco, né, livrar, cuidar, salvar, o mesmo Deus diz assim: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Mesmo que você despreze, eu vou dar um sinal para a casa de Davi, para todo o seu povo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Vamos cá, gente, entrar no negócio aqui. Eu sempre procurei onde que tinha a relação de Jesus com Emanuel. A gente cantava louvor, Emanuel, Emanuel. Digo, onde é que está relacionado que Jesus é Emanuel? Onde é que tem essa ligação? Eu sempre me fiz essa pergunta, mesmo já tendo lido esse versículo, mesmo já tendo visto, assim, esporadicamente esse versículo, eu nunca entendi essa relação. Então, aqui, o Isaías, ele traz uma grande palavra, uma grande, preciosa revelação, mas que quando eu li a primeira vez, eu não entendi por que essa palavra foi dada a Cais. Depois que eu entendi que já não era mais para ele, e sim para o povo de Deus. Porque de cara eu não entendi para que vai dar esse homem uma coisa tão preciosa, que é uma revelação de algo de esperança, de enfim, de tudo mais para esse cara. Então, essa palavra que diz, vou ler novamente: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Se deixar esse versículo, a gente escreve um livro sobre ele e passa a noite toda aqui falando desse versículo 14. Mas há muitas teorias em cima desse versículo, inclusive que essa virgem não seria a Maria e que essa criança não seria o Senhor Jesus, mas sim o filho de Isaías que estaria por nascer e que essa virgem seria a segunda esposa. Mas graças a Deus que a palavra não se contradiz, ela se complementa e que o Espírito Santo ele incomoda quando a gente vê algo que não procede dele. Então, vamos pensar nesse versículo aqui, que é uma grande coisa, né? É uma grande palavra, a palavra de vida, a palavra de fé, a palavra de conserto, a palavra de salvação, e também palavra de juízo. Não podemos deixar de lembrar que todo o que crê será salvo, o que não crê será condenado. Então, vamos cá. A maravilha é que uma virgem ficará grávida sem intervenção de um homem e que a criança que nascerá será o Filho de Deus. Vamos a Isaías 9, 5. Não, minto. Salmo 2, 7. Assim, um pouquinho só. Salmo 2, 7. Versículozinho curtinho, que não responde, mas faz lembrar. Pronto? Salmo 2,7 diz assim. Posso ir por 6? Melhor, né? 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Nesse versículo há apenas uma confirmação. Ele não
faz uma ligação direta, mas quando a gente junta as coisas, ele é uma confirmação. Isso acontecerá porque a Virgem será coberta pelo Espírito Santo. Daqui a gente pula para Lucas, vamos lá em Lucas 1. Podem até deixar em Lucas depois, viu? Porque tem algumas coisinhas em Lucas aí para a gente ver. Lucas 1, 35. Ok? Lucas 1, 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Este menino reinará como verdadeiro filho de Davi. Filho, no caso, com F maiúsculo. Isaías, antes de sair daqui, sair de Lucas, vamos pular para o verso. Falei 35, não foi? Era para eu ter ido no 31 primeiro. Era para eu ter ido no 31 primeiro. Posso ler 31 que eu comi? Lucas 1, 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Aí, indo para o 35, fala que será por intermédio do Espírito Santo. Em Isaías 11, voltando aqui para Isaías, 2 páginas depois, Isaías 11, 1 ao 5. Verso 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. Eu vou deixar esse versículo apenas como uma confirmação de que o rei que virá é um rei celestial, é um rei, é o Salvador, é o Senhor Jesus, e para que também desmistifique essa questão de ser um filho natural de Isaías e tudo mais. Continuando. Rapidinho aí, Fernanda, só para a gente desmistificar também essa ideia de filho de Isaías. Emanuel é citado na Bíblia, acho que só 3 vezes. Duas delas, acho que é aqui no livro de Isaías mesmo, e uma outra em Mateus. Abre aí, pessoal, Mateus. Então, aí já sai do Antigo Testamento, e aí a gente já vem para o Novo Testamento. Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus. No capítulo 1, no verso 23. 22 e 23. Eu É. ia chegar lá agora, mas continue. E aí a gente vai ver justamente Mateus falando a respeito do Senhor Dessa Jesus. profecia. Ele está falando de Jesus, ele não está falando do filho de Isaías. Então, Exatamente. não sei, o povo lê a Bíblia tudo distorcido e depois fica querendo confundir, né, os incautos. Aí a gente vai ver aí, Mateus 1, no 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito
por parte do Senhor pelo profeta. Então, quem disse foi o Senhor usando o profeta. Isaías, no caso. A virgem engravidará, dará à luz a um filho, o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, não aponta necessariamente para o nome, porque a gente vai ver o anjo, como a gente viu agora lá em Lucas, a gente vai ver o anjo conversando com Maria e dizendo: o nome do menino vai ser Jesus. O nome não é Emanuel, o nome é Jesus. Mas, contudo, todavia, entretanto, ele é um símbolo da profecia, e o termo Emanuel é como se fosse mais uma patente, não é que seja uma patente, mas é sinalizando que é um Deus encarnado. Por isso, Deus conosco. Mas não é que seja realmente um nome próprio, como, em princípio, todas nós, eu acredito, já pensou um dia. Não, o nome dele é Emanuel. Não, o nome dele não é Emanuel. Emanuel é um posicionamento, é uma forma de dizer Deus conosco, transmitindo a ideia de que sim, ele é um filho real que veio do céu. Ele é filho do rei dos reis, né? E Lucas vai apontar para isso quando vem o anjo e diz, não, é Jesus, tá certo? Mas tudo apontando para o Messias, tudo apontando para o Messias. Nada a ver com o filho de Isaías, né? É, como já foi dito, o significado de Emanuel, ser Deus conosco, remete de fato à figura do Senhor Jesus em carne, vivendo entre nós, que remete a outras questões também da experiência dele aqui, a experiência de vida terrena dele aqui conosco, o que também o habilita para ser o nosso mediador, por conhecer de verdade a nossa condição, né, nossas necessidades e fraquezas. Enfim, eu vou pedir para a gente aproveitar e ir em Lucas 1:68. Caramba, Lucas 1 tem 80 versículos, gente. É o capítulo. O capítulo. Pode ir. Aqui, bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e remiu seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o início, desde o princípio do mundo. Então, confirmando que a vinda do Senhor Jesus já havia sido profetizada há muito tempo e que, de fato, é o plano da salvação, o propósito de salvação. Deixa eu ver aqui o 7:8. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Aqui ele fala do amor do Senhor para conosco e todo o seu projeto, todo o seu plano de salvação, ele foi construído, fundamentado nesse amor dele pelo seu povo, a ponto de nos dar seu Filho amado como o nosso Salvador. E esse sinal que é Cristo, no futuro se cumprirão as profecias, as promessas feitas à casa de Davi. Claro que essa geração de Acais não irão viver essa promessa, mas nós temos o quê? O remanescente do povo, que é uma alusão, nesse período tem o exílio e tudo mais, mas se fala do remanescente, inclusive o filho de Isaías, ele representa esse remanescente desse período, mas que, falando dos últimos dias, é o remanescente do povo de Deus que será salvo, né? Então, eles não experimentarão nesse tempo
essa salvação, essa bênção do Senhor, mas o povo de Deus em si vai experimentar a salvação. Desse modo, a criança Emanuel, que nasceria mais tarde, revelaria a insensatez de Acais, né? De se rejeitar a oferta graciosa de Deus, porque o que Acais fez aí representa é, a rejeição a Deus, ao amor de Deus, a proposta de salvação que Acais fez no passado, que o povo também fez e que por toda a história as pessoas seguem fazendo, que é rejeitar Deus. E eu já ia entrar no mérito de outra coisa agora, porque o diabo mudou de estratégia, né? Ele agora engana as pessoas de que elas são de Deus, de que elas têm comunhão com Deus, de que elas têm relacionamento com Deus, mas que, na verdade, elas estão tão perdidas quanto o povo lá de trás, porém, enganadas, né? Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então, essa criança, como a criança da época de Isaías, foi tanto um sinal de redenção do povo de Deus, como um julgamento contra a descrença. Do mesmo modo, Jesus foi o sinal derradeiro de Deus, que Deus resgataria o seu povo fiel e traria julgamento contra a descrença entre os judeus que haviam rejeitado a oferta de Deus de salvação nele. Ou seja, voltando para essa linha. Nos dias de hoje, como foi no passado, o sinal veio e vem para muitos, né? Mas nem todos creem e logo, como não creem, rejeitam o projeto da salvação de Deus, rejeitam a palavra da vida, rejeitam a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de conserto, a oportunidade de salvação. A palavra do Senhor declara a supremacia de Deus, seu grande domínio sobre toda a criação. Então, tudo isso que o Senhor nos oferece, com grande sacrifício e amor, nos dias de hoje, sim, nós continuamos a ver ao nosso lado as pessoas fazendo isso, inclusive os nossos próximos, né, os nossos familiares. Então, a gente lê toda a Bíblia por vários contextos, por várias histórias, né, por vários exemplos. Na verdade, eu não gosto de usar história. Desculpa a palavra história, mas por vários exemplos, a proposta, o plano, a orientação, a palavra é a mesma. É palavra de conserto, de arrependimento, de salvação. E o comportamento humano, na sua maioria, é sempre o mesmo. A de rebeldia, a de resistência, de rejeição a Deus e a tudo que Ele tem para nos dar, né? Ou de engano, de ilusão e tudo mais. Vamos então voltar para Isaías 7, no verso 15 agora. Deixa eu só dar uma paradinha aqui ainda, Fernanda. E dentro desse sinal, que é uma profecia, dentro desse sinal, a gente vai ter algumas características justamente para pontuar, para deixar muito claro para as pessoas poderem identificar que sinal será esse. Ele vai apontar para uma virgem que vai engravidar. E esse conceito de virgem, hoje virgem para a gente, nossa sociedade, nossa cultura, é uma mulher que, não importa a idade, nunca manteve uma relação sexual. Isso é virgem para a gente. O que é virgem para os hebreus daquela época? Uma moça jovem que está pronta para casar. Né? O que a gente hoje chamaria de donzela. Uma menina jovem que ainda não teve relações, mas já está apta para um possível casamento. Então, a virgem seria uma mulher jovem, apta para o casamento, e essa ideia de não ter contraído um casamento aponta para uma pureza para que se possa receber o próprio Deus. Não é Deus conosco? É o próprio Deus.
Então, para que se possa receber o próprio Deus, tem de haver essa pureza. Então, sinaliza-se para essa virgem. Então, quando a gente imagina uma virgem, a gente imagina uma coisa, mas quando a palavra fala uma virgem, é uma outra coisa. E sempre apontando para uma pureza, não somente como a gente de não ter mantido relação, mas uma pureza mesmo de consciência, pessoa jovem, talvez não muito, talvez não tão madura, né? Não tem ainda os vícios terrenos, os vícios do mundo, uma pessoa que realmente tem guardada dentro de si ainda essa, não vou nem lembrar isso aí, nem vou pensar nisso aí agora, para não desconcentrar, tá? Então, remete a essa pureza dessa mulher, tá bom? E fala do nome apontando para que ele não será concebido por formas naturais, como a Fernanda já trouxe, o Espírito Santo é quem cumpriria esse papel de fazer essa concepção dentro da tal virgem, e esse filho que nasceria, de fato, é um Deus. E a gente vai ver mais para frente aí que tudo aponta para que esse filho é alguém forte, poderoso e todas as características que um Deus carrega. Um Deus não, né? Deus. Porque os outros deuses são falsos. Então, não é uma virgem qualquer. Ela tem uma característica determinada. Não é um filho qualquer. Esse filho vai ser concebido de uma forma diferente. Essa mulher ainda não contraiu o casamento. Então, por exemplo, ela poderia ter contraído o casamento, mas ainda não ter tido o ato sexual. Não valeria. Era virgem, mas não valeria. Essa mulher já é casada, ela já tem um dono. Não, tinha que ser uma mulher que ainda não tivesse um dono que pertencesse tão simplesmente a Deus, né? Então, isso aponta, o sinal ele é bem complexo, rico de detalhes, a gente vai ver mais detalhes ainda, rico de detalhes para que não haja, de fato, engano. E o Novo Testamento vai apontar esses mesmos detalhes, para que não haja engano. Eu não sei de onde esse povo tira concepções que fogem da palavra, eu não consigo entender. Pura, como a gente fala, não é apostasia, pura heresia. Heresia. Pode continuar. No 15, deixa eu ver uma coisa. Há um corte entre o 15 e 16, mas eu vou mencionar depois. Vamos ler o 15. Deixa eu voltar, né? Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Essa comida que ele vai comer, digamos assim, ela consiste em coalhada e mel, que faz uma relação com alimentos. Vocês lembram da palavra quando ela diz que o Senhor retirou o povo do Egito para os colocar numa terra que mana leite e mel? Vem de uma derivação disso aí, porque ali vinha com promessa de bênção, né? De uma terra boa, uma terra fértil e tudo mais. Contudo, em determinado período da história, é, de terras assoladas por guerra e tudo mais, era um tipo de alimento que restava para o povo. Eu vou falar um pouco mais à frente. Na qual vemos que consiste no termo coalhada e mel, na qual vemos resumidos os alimentos da terra prometida. Ele comerá coalhada e mel, no momento em que souber o suficiente rejeitar o mal, escolher o bem. Coalhada e mel são os únicos alimentos disponíveis quando toda a agricultura
foi destruída pela guerra. A gente vai falar um pouco mais nos versículos à frente sobre essa questão. É o alimento do remanescente pobre. Vemos nela uma referência às circunstâncias do nascimento e juventude de Cristo. Ele se tornou pobre, quer dizer, ele levou uma vida natural no que se refere a recursos materiais, pobre, com poucos recursos e tudo mais. E quando diz que ele levou uma vida pobre, nós vemos uma referência a isso no, em 2 Coríntios 8:9. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui rapidinho, 2 Coríntios 8:9. Pronto? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis, nós fôssemos ricos. Aqui, claro, não se refere apenas a uma riqueza material. Sim, fala da riqueza material porque eles tiveram uma vida muito humilde. Ele experimentou viver de uma forma muito humilde. Olhando para essas questões, eu vejo a perfeição do plano de Deus em tudo, mas também a questão espiritual. Ele que vivia no reino celestial, envolto em santidade e tudo mais, veio viver em carne no meio de nós, né? Então, que diz que ele se tornou pobre. Israel tornou-se pobre por causa da incredulidade, a pobreza material e espiritual, por conta da incredulidade. Mas Cristo tornou-se pobre porque se fez um com o povo. E nós se fez um com o povo. Cristo como um menino, dependendo do cuidado de seus pais, até o momento em que ele mesmo possa escolher. Isso mostra que ele é verdadeiro e totalmente nesse momento que humano, com exceção do pecado, que nós vemos em Hebreus 4. Abri aqui Hebreus 4. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, ele, em carne, viveu o que a gente vive, em situação material, em situações físicas, naturalmente falando. Em tudo ele viveu como nós, com exceção do pecado. E aí a gente é inevitável não parar por um momento de novo, novamente, outra vez, e ver as minúcias da perfeição em pequenos micro detalhes da perfeição do plano de Deus, do plano da salvação. Quando ele, que é perfeito, planejou a vinda do nosso Senhor aqui para viver como nós, e ser provado em tudo como nós, e com isso Jesus se tornaria, o Senhor Jesus se tornaria o nosso sumo sacerdote, porque nos entende, porque viveu como nós e sabe como é viver na nossa condição. Uma condição limitada, uma condição carnal, uma condição em que vivemos em constante luta da carne contra o espírito contra a carne. Então, ele se fez o nosso mediador e com propriedade pode intervir por nós e seu próprio sacrifício por nós. Pode falar, dona Lina. E essa questão dele ser pobre não é simplesmente porque ele escolheu fazer parte
da pobreza para estar mais próximo do povo. Isso não foi só uma questão de escolha, era uma questão de condição, realmente, de Israel naquele tempo. Israel estava submetido a Roma. Então, não tinha riquezas, não tinha, estava sendo oprimido, entende? Eles eram meros sobreviventes, porque Roma foi muito gentil e não eliminou todo o povo, manteve o povo lá para ser explorado. A gente vai ver, inclusive, na novela Jesus, a gente vê isso muito bem. Miríades de pessoas lá pobres, né, miseráveis, etc. Então, essa era a condição da maior parte do povo. Quem que era rico? Os fariseus, grandes comerciantes, políticos, nada diferente dos dias de hoje, né? Não existia classe média, né? Classe média é coisa da atualidade, do capitalismo atual. Não existia classe média, ou você era rico ou você realmente era pobre. Então, não é que ele escolheu, opa, vou nascer numa família abastada, mas vou viver como pobre. Não, ele nasceu numa família pobre, porque a maioria lá era pobre, por conta do domínio que eles estavam sofrendo dos povos estrangeiros. E eles só estavam sofrendo essa condição porque se rebelaram contra Deus. Acais aqui é mais um dos que se rebelou contra Deus. E daí em diante, as consequências vão sempre ficando piores. Outra coisa que eu acho interessante, não sei se você vai falar, se você for, eu paro, da questão dessa escolha entre o bem e o mal. Você vai falar algo mais a respeito? Não, acho que eu suprimi essa parte. Pronto. Essa parte tá mais para frente, mais, mais com relação ao filho de Isaías, porque existe um paralelo que se refere ao filho de Isaías e não a ele, e não ao Senhor Jesus. Mas pode falar qualquer Então, coisa. nesse momento aqui, eu não vejo como um outro que não seja o próprio Jesus, porque isso aqui é continuação do sinal. Então, tudo isso aqui está apontando para o Messias. Então, o Messias vai vir em que condição? Ele vai nascer de onde? Aonde? Esse momento aqui não vai ser dito tudo a respeito do Messias. A gente vai ver que em outros livros, outros profetas vão complementar essa profecia. Mas, enfim, dentro disso aqui, dentro do sinal, a gente vai continuar vendo que o mel e a coalhada eram alimentos abundantes e era aquilo que os pobres poderiam ter. Por quê? Porque era abundante, era fácil. Né? Hoje, para a gente, talvez o que seja mais fácil, pão e água, né? Porque eu acho que nem leite é assim tão fácil, tá caro. Né? Mas, para aquele momento, mel e leite, porque escorregava, pronto, caía lá numa colmeia de abelha. Ia lá num canto, no outro, tinha lá abundância. Criava uma vaquinha, pronto, a vaquinha dava leite, que era, né, suficiente para suprir a necessidade de muitas pessoas. Né? Então, e todo dia estava lá produzindo. Uma vaquinha só conseguia dar conta disso tudo. Uma cabra, perfeito, entendeu? Ok. E aí a gente vai perceber que era uma condição de pobreza, mas aí ele chega e fala, ele vai comer manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal, escolher o bem. E isso aqui aponta para uma consciência moral, né? Quando é que uma pessoa consegue desenvolver uma consciência moral? Por volta lá dos seus 3 anos de idade. Já sabe o que é certo e errado com muito mais facilidade do que antes. Ele já consegue discernir o certo e errado. Quando a mamãe briga, quando o papai briga, e opa, isso aqui eu não posso mais fazer, eu não posso mais repetir. Então, apontando para a humanidade literal de Cristo. Ele vai ter um momento onde ele vai ser completamente incapaz. Aí vai chegar um momento onde ele vai começar a se tornar capaz. Até ele se tornar capaz, ele vai viver uma vida muito humilde. Venhamos e convenhamos, essa vida humilde não é nem dentro de Israel. Lembra que vai ter um momento que a família vai fugir e vai ficar no Egito. Vai ficar no Egito morando no palácio? Não, vai ficar lá como refugiado, tendo uma condição muito humilde mesmo. Então, tudo isso apontando para a humanidade de Cristo, ainda que seja um Deus que
foi capaz de se fazer pequeno para caber dentro de um ser humano, mostrando para a gente, como exemplo, que sim, é possível, ainda que ser humano, ser perfeito. Então, Cristo é um ícone para a gente, é um exemplo perfeito, justamente porque ele foi humano. Se ele fosse simplesmente Deus, não valia a pena a gente almejar Jesus como exemplo, porque seria inatingível. Quando ele mostra aqui a condição humana dele, mostra que a gente, como humanos, podemos alcançar a condição de santidade que ele desenvolveu aqui na Terra. Pode continuar, Isis, quer falar? Eu queria comentar esse ponto do 15. Quando eu li isso, eu tive um insight. Opa, a gente acha que a gente chega à capacidade, né, lá para os 3 anos de idade, mas eu discordo no sentido de... Eu sempre me questionei, poxa, o ministério de Jesus começou com 30 anos, mais ou menos, né? Por quê? O porquê dos 30 anos? Aí eu acabei de fazer 33, né, que a gente sabe que o povo diz que é a idade de Cristo, a idade de Cristo morreu. E eu me questionando, poxa, 33 anos, Jesus já tinha feito aí uma revolução no mundo, já estava concluindo o seu ministério, já estava morrendo. A gente começa a refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas conquistas, e nessa reflexão, eu me questionei por que com essa idade, 30 e poucos anos. E a resposta foi nessa palavra, quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal. Quando a gente passa pela juventude, é um momento... eu acredito que a gente não tem essa noção, pelo menos a minha mentalidade de uma Isis com 20 e poucos anos, não é a mentalidade de Isis hoje, sabe? Eu entendo que nesse momento, com 33 anos, é onde eu atingi essa maturidade. Não de velhice, mas de maturidade, de consciência realmente das minhas decisões e não dos reflexos da minha criação, da minha condição de vida. É interessante perceber e até para se perdoar as suas decisões, né, os seus erros da juventude, entender que foi aquele momento do seu estado mental ou da sua consciência emocional. Mas hoje eu consigo entender o porquê e ver que o plano de Deus é perfeito. Talvez o Jesus com 20 e poucos anos, né, jovem, no seu arrobo ali da juventude, talvez não tivesse a sabedoria que ele teve no ministério. Eu achei interessante. E pensar também na questão da maioridade penal. A galera fala muito, não, tem que diminuir. Porque se diminuir, você está lascada. Com 16 anos, talvez não tivesse maturidade. Ou fosse de fácil influenciar, né? Eu estava fazendo essa reflexão e achei extremamente interessante a questão da consciência, de chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal. E eu acredito que todo mundo já fez isso. Poxa, por que eu não aceitei Jesus antes? Né? Podia ter economizado aí uma gama de sofrimento, de experiências ruins, mas eu entendo que foi no momento certo, o momento que hoje eu tenho essa consciência e essa capacidade de escolher o mal e não estar muito vulnerável às sensações, aos sentimentos, aos sentidos. Eu penso que ele não teve o desenvolvimento dessa maturidade aos 33 anos, porque a própria palavra fala que aos 12 anos ele já debatia com doutores. Ele ensinava doutores da lei. Então, ele tinha já uma maturidade desde muito cedo.
E não dá para a gente comparar a sociedade daquele tempo com a nossa sociedade atual, onde você tem um homem de 30, 40 anos, que é um bebezão de 10 anos de idade, na verdade. Lá não, e até hoje, entre os israelitas, o menino ele é considerado já um homem a partir dos 13 anos de idade. O menino é considerado homem a partir dos 13 anos. Então, ou é 12 anos, agora eu não lembro direito, tá? Ou são 12 ou são 13 anos, e a mulher é 1 ano de diferença, ou é 11 ou 12 anos. Já é considerada mulher, não tem esse negócio de transição de adolescência, isso é coisa da atualidade e da cultura ocidental. Então, quando esse texto aponta para o sinal, ele está descrevendo exatamente como vai ser esse sinal. E esse sinal aqui, com 12 anos de idade, ele já debatia com doutores. Então, não era um cara que não sabia ainda escolher o certo e errado, porque senão ele não ia ter condição de debater com homens experimentados. Não faz sentido. Abra o áudio, Fernanda. Difícil, tá? Eu vou voltar àquele ponto em que eu mencionei que há uma quebra que deixa de falar do Senhor Jesus para falar do filho de Isaías. O verso 16, que diz assim: na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Aqui estamos falando, há um recorte dos versos 7 e 8, deixa eu ver se é isso, 7 e 8, em que o profeta Isaías vem trazer uma palavra para Acais, a palavra do Senhor para Acais não crê. E já sabendo disso, Deus oferece um sinal. E Acais despreza o Senhor. Então, há um recorte aqui dos acontecimentos, onde o Senhor vem dar um sinal para Acais, diante do desprezo dele, uma palavra muito para frente, centenas de anos para frente, que é quando o Senhor Jesus virá. E aqui é um recorte em cima do sinal, que é a vinda do Senhor Jesus. A partir do 16, volta cá para os acontecimentos da atualidade, daquele tempo onde os reinos estão em aliança para atacar Judá. Voltando para esse tempo, que são acontecimentos próximos, coisa de 3 anos mais ou menos, que é onde se entende realmente, que é onde a criança, de acordo com o que Dona Lília falou, muitos concordam com isso e de fato é real. Eu boto os meninos de 3 anos para correr, só de olhar para ele já sabe que coisa certa que é coisa errada que estão fazendo. Então, subentende-se que nessa faixa de idade, sim, eles entendem o certo e errado. Então, nesse aspecto, Isaías está segurando o seu filho pequeno, que eu não me lembro o nome dele, é um nome tão fácil que a pessoa esquece, Sear Jazub, uma coisa assim, eu teria que pescar, enfim, Sear Jazub. Isaías segurando o seu filho remete a ele antes que este menino, 16, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis, que no caso são os 2 reis que estão em aliança para atacar Judá. Os fatos descritos daqui para frente são fatos de acontecimentos próximos, que vai acontecer com Israel e com a Síria, que também será juízo por conta do que eles farão com Judá. Então, por conta disso que eu falei, que daqui para frente há um recorte do menino. O menino aqui em questão seria o filho de Isaías. O Senhor Jesus, a figura do Senhor Jesus, vem como o sinal que vem até aqui, o 15. Se eu não me engano, a gente retoma ele mais para frente, mas nesse momento histórico, volta para a atualidade. Quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu não tenho nenhuma dificuldade de entender que, olha, Acais, essa profecia é para tempos distantes.
Mas em vez dele dizer, olha, Cais, essa profecia é para tempo gestante, ele diz, isso vai se cumprir só depois. Antes disso, esses dois reinos vai acontecer tal, tal, tal. E realmente, é antes disso. Não é antes do filho do menino, do profeta crescer ou não crescer. É antes do Senhor Jesus aparecer. E, de fato, meu pensamento, não tenho dificuldade de encarar isso aqui como sendo tão somente o Senhor Jesus e sem envolver nenhuma outra pessoa. Então, o que Deus, para mim, Deus está apontando de uma forma talvez irônica, não sei se é o seu termo certo, mas ele querendo mostrar, você vai ser destruído, Judá vai ser destruído, Israel vai ser destruído, está tudo acabado, Israel aqui já estava destruído. Não, estava em fase, em encaminhamento. Então, tudo vai se acabar e tudo isso vai ser por agora. Mas essa promessa não é para você. Esse sinal não é para você, é para a casa de Davi, como você tinha falado no começo, o tal do remanescente que o próprio Deus haveria separado para si. E ainda digo mais, não seria para todos também. Vai ser um remanescente que Deus vai separar para si, e não significa que seja todo Israel presente nos tempos de Jesus. Todo aquele Israel vai ter oportunidade, mas a gente sabe que nem todos vão se converter, vão permanecer no judaísmo. Que nem nos tempos atuais, a palavra de Deus se cumpre a cada segundo e a gente não, está repreendido. Há quem não acredite, há quem duvide, há quem crie alguma dificuldade. Então, para mim, ele está sendo assim, meio que irônico, meio que sarcástico, dizendo, bom, você rejeitou, tá bom, vai ser lá para frente. Essa promessa também, né, esse sinal, essa profecia, está ligado também, não sei se você vai trazer isso, com Gênesis 49, que aponta lá, que fala lá, vamos abrir para a gente não falar besteira, falar a palavra certa. Gênesis 49, no verso 10. Quando Jacó está lá abençoando seus filhos, ele vai abençoar agora Judá, ele chega e fala assim, ó, e o cetro não se arredará de Judá, o cetro como sendo um elemento de autoridade política, autoridade sobre aquela região, sobre aquele povo, sobre aquela nação. E a gente vê, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A ele obedecerão os povos. Isso aqui aponta para Jesus. Não existiu nenhum rei, e eu acho que não vai existir um rei, salvo o anticristo, que vai ter adoração de todos os povos, mas o rei prometido, ao qual todos os povos irão se submeter. Então, isso aqui está apontando mais uma vez para o Messias, para Jesus. Algo para o futuro, que nem é para o futuro de Jesus quando ele nasce. Isso é para o futuro de Jesus quando ele volta como rei de toda a terra, literalmente. O que não acontece no momento, literalmente. Né? Então, eu não vejo aqui, gente, como é que a gente consegue encaixar o filho de Isaías nessa história. Eu acho estranho, mas... eu acho estranho. Mas vai lá. Amém. Vamos lá. 17. Porém, o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Lembrando que a Assíria, neste momento histórico, é o objeto de aliança de Acaz, de Judá, né? Em que ele quer estabelecer uma aliança com a Assíria, que ele busca parceria, paga, saqueia a casa, o templo, para poder
pagar a Síria. Tributos. Isso. E lá na frente, pelas mãos da Assíria, ele vai sofrer isso que o profeta está falando. Dias tais que nunca vieram, aos quais nunca vieram desde o dia que Efraim se separou de Judá. Porque no 18, há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Síria. Aqui, nesse período de guerra, de conflito, essa referência à mosca e abelha, em que o Senhor se refere, se eu não me engano, a grandes exércitos, né? E a destruição que eles farão a essa terra nesse período em questão. A Síria também invadirá Judá após a deportação das 10 tribos. Isso será nos dias de Ezequias, né? Naquele dia, um termo que indica que Isaías está predizendo o acontecimento dos últimos dias, mas já são outros tempos, né? Porque aqui ele profetiza acontecimentos próximos, como já foi falado, e acontecimento dos últimos dias, né? E se a gente não se atentar aqui, a gente fica doido, viu? Faz uma confusão do juízo que, enfim. As moscas e as abelhas representam grupos de soldados de duas superpotências opostas, representadas aqui pelo Egito e pela Assíria, as duas superpotências no tempo de Isaías. Então, o que acontece? Há um conflito nesse período e nós estamos vendo na palavra um período de conflito em que se traz três reinos. Se menciona três reinos em conflito nesse período, que é Egito, Síria e Assíria. Eu não estou nem incluindo Israel aí. Então, e se estabelece aliança da Síria com Israel, acredito que no intuito de ficarem mais fortes, porque foi falado na meditação anterior que eles tentaram aliança com Judá a, contra a Síria. Israel, Síria, chamaram Judá para se aliarem com eles contra a Assíria. Quando Acai se recusou e os dois se voltaram contra eles. Então, existe esse conflito e o Egito, enquanto isso, o Egito está já, se eu não me engano, sofrendo já as investidas da Assíria também, que o Egito era a superpotência antes da Assíria. Então, a Assíria vem, sobrepõe o Egito, e nesse período que o Egito não aparece exatamente abertamente, é porque a Síria está em ascensão. Então, nós vemos que diante de todo esse conflito há uma devastação na terra, há uma devastação por esse domínio, né? E o Senhor faz essa alusão a moscas e abelhas, mencionando toda a destruição que eles farão nesse período. Os egípcios, no caso, seriam as moscas, né? Os assírios, abelhas, muitas vezes travam sua batalha pelo domínio do mundo no território de Judá. Perceba que nós vimos na meditação de 2 Reis 24 que é o mesmo território, que geograficamente falando, a mesma área, que a Síria, o Egito domina por um período, a Síria vem, amplia essa área, por muito tempo Judá desse tamanho assim, no meio dessa confusão toda, permanece lá, quietinha, guardada, protegida por Deus, assim, no meio dessa guerra toda, Judá está lá no meio mesmo, centralizada no meio da confusão. Porém, diante da sua rebeldia, insistência de permanecer no pecado, de não se arrepender, de se consertar diante de Deus, ela acaba aqui entrando no domínio da Síria e, posteriormente, o domínio babilônico. E, diante disso tudo, ele entra também na devastação, como está escrito aqui na palavra, na devastação de todo esse território. Eu até me perdi onde é que eu estava aqui.
18, né? Foi 18. 18? É porque uma coisa vai lembrando outra, a gente vai montando o mapa na cabeça, e voltando tudo, enfim, eu acabo me perdendo onde é que eu tô. Então, 18, 18. já li aqui 18, e todas elas virão e pousarão nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros e em todos os arbustos. O que eu trouxe de 19? A Assíria também invadirá Judá após a deportação das tribos. Já li isso aqui tudo, não estou me repetindo. Ah, tem uns aspectos que a gente percebe nesses versículos entre, acho que é 18, nos próximos versículos e nesses aqui, que são alguns pontos que a gente pode perceber que a palavra, quando ele diz naquele dia, que eu já falei também, inclusive, tá vendo que eu me atropelo? Fala do tempo presente ou próximo e do juízo, né, do futuro. Outro aspecto que indica são os males que virão sobre Jerusalém. Moscas e abelhas, que fala da destruição que vai ter nessa terra, remete também a essa situação de pobreza que Dona Lília falou há pouco, que é o cenário que o Senhor Jesus vai encontrar quando ele chegar. Mas isso já vem a longo prazo, por quê? Vem o domínio assírio, depois o domínio babilônico, depois o domínio medo-persa, não é isso? E vão vindo outros reinos estrangeiros dominando a região, travando-se lutas e exploração financeira, terra e tudo mais, e a terra sendo assolada, ficando numa situação de pobreza, de miséria, e há momentos, eu já estou me antecipando, em que não haverá condições, no período do exílio, não haverá condição, não haverá agricultura, produção, não haverá alimento, não haverá prosperidade na terra. Logo, depois disso tudo aqui, só haverá mesmo os espinheiros, que a gente vai falar mais um pouquinho, e os abrolhos, ou seja, uma terra improdutiva, como consequência de tudo, todo esse, como consequência do pecado, resumidamente falando, né? E da insistência, da insistência do povo de não se consertar. Versículo 20, vou até deixar para lá, senão a gente acaba amanhã. Naquele mesmo dia, rapará o Senhor com uma navalha alugada, a navalha alugada, acredito que se refere à Assíria, porque a Síria vai ser instrumento de juízo. Uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e os cabelos dos pés, até a barba totalmente tirará. Dona Lília, fala um pouquinho sobre a cultura local com relação ao cabelo e barba e tudo mais. Por favor, só. Tremenda vergonha para um cidadão daquela época não ter seus pelos nos lugares devidos, ainda mais a barba. E isso aqui aponta para uma condição de escravidão. Era uma total humilhação, né? Hoje, não sei se a gente teria nenhuma condição para comparar com a nossa atual sociedade ocidental, porque hoje o homem pode ser qualquer coisa. Viu o look de agora, os caras usando baby look? Não, baby look não, meio look, né? Porque a camisa já é baby look pela metade. Não, é uma bagunça, tá bagunçado. Então, não tem nem como dizer aqui o que seria para o homem nosso uma coisa assim muito vergonhosa. Mas para eles, só o fato deles não terem suas barbas, isso para eles era terrível, era algo terrível. E vai apontar para uma condição de escravização, de humilhação. Exatamente. Esse período, se eu não me engano, já é com a investida do Senaqueribe, né, o rei assírio,
contra Judá, né? Que ele vai fazer um estrago nesse período aí. E sucederá no 21, viu, gente? Sucederá naquele dia em que um homem criará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, e manteiga e mel comerá todo aquele que restar no meio da terra. Essa investida de Senaqueribe contra Judá leva milhares de pessoas cativas junto com ele, e o remanescente que ficar em Judá sofrerá as consequências dessa guerra e da extrema pobreza. Então, aquele que tiver uma novilha, até porque nesse período eles já não vão ter a agricultura, tudo foi destruído, eles não vão ter oferta de alimentos. Então, aquele que tiver uma novilha, o que eles vão ter é isso aí, o leite e mel, como está na palavra aqui. E aparece novamente essa referência de manteiga e mel para um período de escassez. Você vê que lá atrás se falou disso, houve já aqui uma passagem de tempo, né? Na palavra do profeta, já há aqui uma passagem de tempo, porque lá na frente aqui já é a atuação da Síria contra Judá. Até então estava se falando da investida da Síria com Israel contra Judá, mas já está se falando mais para frente quando a Síria de aliado passa a inimigo e faz essa investida e já deixa a terra nessa situação. Então, quando 22 fala de abundância de leite, não está falando de prosperidade, está falando que a terra está numa condição e que só terá isso para comer, e aquele que tiver esse animal, esse sim vai ter abundância disso. Então, somente disso, por conta da escassez e da miséria da terra nesse período. E só abrindo aqui um parênteses, Fernanda, por que que a gente entende essa manteiga, né, como coalhada, como um creme grosso, algo assim? De fato, uma vaca produz quantos litros por dia de leite? 40 litros, depender da vaca, até um pouco mais. E quem é que consome 40 litros por dia? Então, só numa... como é que fala quando tira o leite da vaca? Eu esqueci agora. Ordenha. Pronto. Só numa ordenha, a gente vai ter aí uns 40 litros. Uma família com 5, 6, 10 pessoas não vai dar conta disso. Ou talvez sim, 10 pessoas, talvez dê conta. Mas se for uma família menor, isso vai render para caramba. Mas, vamos lá, eles não tinham geladeira. Onde é que eles vão conservar esse leite? Em canto nenhum. Então, naturalmente, o leite vai virar coalhada, faz queijo. Eu não sei se eles faziam queijo nessa época, mas sim, é isso aí. Vai acabar virando coalhada. E aí a coalhada cai bem com o quê? Com melzinho, né? Porque a coalhada é ácida e meio sem gracinha. E aí bota o melzinho lá, já fica um negócio que dá para engolir. O mel já era fácil, vai lá, cai no arbusto, já falei, né? Você encontra mel. Então, realmente aponta aqui para um estado de escassez mesmo. E tudo por causa da rebeldia, né? Tudo por causa da rebeldia. Isso aí a gente pode comparar com os dias de hoje e a gente perceber. No mundo tem muita miséria, está crescendo a miséria, no mundo todo está crescendo a miséria, pessoal, não está melhorando, não. Mas por conta de quê que está crescendo essa miséria? Aí a gente vai sinalizar capitalismo selvagem, os ricos muito ricos, extorquindo os pobres, explorando, blá, 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 blá. Não, é porque simplesmente essas pessoas que estão sendo exploradas, elas não temem a Deus. Não, mas é Jesus, vai na igreja. Gente, não teme a Deus. Aí é outra história. Ir na igreja é uma coisa, entendeu? Temer a Deus é outra história. Confiar que Deus é contigo é outra paradinha também. Então, por que que a miséria está crescendo? Porque as pessoas estão se afastando de Deus. E a gente vê dentro da igreja as pessoas se afastando de Deus. Aliás, nesses últimos dias nós tivemos muitas surpresas a respeito disso, né? Pessoas se afastando de Deus dentro da igreja. Então, aí cai
no estado de miséria, né? Miséria material, poderíamos dizer também miséria espiritual, e a gente vai vendo as pessoas padecendo, sofrendo, pensando em suicídio, etc., né? Com o passar do tempo. Eu ouvi essa semana do caso de um casal que, enfim, estavam bem, estavam firmes, casaram, dentro da igreja, um desenvolvimento, assim, muito bacana. Estavam trabalhando no ganho de almas, muito bacana. Sei lá por que começaram a se afastar. Esfriaram, esfriaram, se afastaram, de modo que o último estado hoje dos dois é pior do que o primeiro estado em que eles estavam quando eles vieram para a igreja, quando eles entregaram-se para Jesus. Depois eles tomaram suas vidas de volta. Acabaram se divorciando, ele voltou para as drogas e a moça agora é uma prostituta. Pessoas da igreja que acabam entrando no estado de miséria espiritual por se afastarem de Deus. Então, quando a gente vai ver sempre essa questão de escassez, né, podemos, aqui na Bíblia, falta de alimento, mas, sem sombra de dúvida, a gente consegue espiritualizar isso e a gente perceber que há falta de Deus. A pessoa, daqui a um tempo, está entrando em depressão, se não se cuidar, o vazio vai corroer e, quando menos espera, está tentando suicídio. É o que a gente tem visto. Pode continuar aí. O verso 23 diz assim: Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para as sarças e para os espinheiros. Eu vou dar continuidade, eu volto para comentar, tá? Com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros. Quando ele diz que todo lugar, toda propriedade que houver 1000 vides do valor de 1000 ciclos de prata será para as sarças e espinheiros. Ou seja, todo bem que tinha, que existia, quando isso aqui estiver efetivado, já tiver acontecido, não valerão mais nada. Aquela terra produtiva, que valia muito dinheiro, que tinha produção, tinha plantações, que, enfim, tinha abundância, tinha produtividade, aquela terra valiosa, nesse período aqui, ela já não vale mais nada. Ela já não é mais cultivada pela miséria do lugar e pelas poucas pessoas também que restaram, porque há aqui um remanescente, que boa parte das pessoas foram levadas cativas. Então, essa terra não será mais cultivada, ela vai perder completamente o seu valor. Ela, sabe aquela casa que ficou abandonada e o mato toma conta? Mais ou menos isso. Só que vai chegar um ponto de quase se tornar uma floresta, a ponto de, ao se entrar naquele lugar, quando ele menciona aqui, com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros, porque provavelmente haverá animais ali. E quem entrar, vai entrar mais para caça do que para plantar alguma coisa. Tal seja a situação de degradação da terra e do povo nessa fase aqui. Ou seja, tudo que se teve um dia, tudo que tinha valor, perdeu valor. A degradação chega a um ponto que se ficará abandonado aquela área, aquela propriedade. E quanto a todos os montes que costumam cavar com enxadas para ali não irás por causa do temor das sarças e dos espinheiros, porém servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Ou seja, onde havia enxada, havia a agricultura, onde se trabalhava na terra, onde se produzia, não irão mais.
A condição do povo não dá mais a eles condições sequer de plantarem mais, né? Nesse momento, não entra em detalhe com relação a recurso humano ou recurso material, mas que a gente já sabe que a pobreza domina o lugar ali. Servirão para mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Ou seja, eu entendo que... Fale, dona Lília, depois eu termino. Conclua seu pensamento. Eu entendo que o cenário de fato vai ser esse. Quem tiver ali o seu animalzinho vai ser de fato a sua fonte de alimento e que também terá uma certa abundância pela demanda, pela quantidade de pessoas que tem na região no momento. Então, por isso que fala de fartura de leite, mel, porque tem poucas pessoas. A massa da população já não está lá, a terra está degradada, a fonte de alimento é aquela, mas é para um número menor de pessoas. Pode falar. Ó, eu não entendo que essa terra está degradada e se tornou infértil. O que eu entendo, quando ele aponta para os arcos e flechas, ele está apontando para um estado de guerra. Essa terra está sitiada. Então, no lugar onde havia a população, parte dela foi morta, parte dela foi levada como escrava para um outro reino, para um outro lugar. E quando ele fala da vinha, da terra valiosa, ele vai remeter, acho que é Isaías 4, né? Que fala sobre a vinha de Deus, Deus falando sobre a vinha, não é, só para não, é a 4 mesmo, ou é 5, só para não falar besteira. Pronto, é assim. Quando ele vai lá e fala, né, de Isaías 5, quando ele vai e fala que ele pegou a sua vinha e plantou num lugar muito fértil, muito bacana, ele fofou a terra, adubou, aquela coisa toda, cercou de sebe, aquela... Bom, então ele está apontando para um lugar que não era tão somente uma plantação de vinhas, mas sim um lugar de fato fértil, um lugar onde Israel, Judá, estava habitando, onde Judá estava habitando. Mas, como Judá vai ser desarraigado de sua terra, agora, não, mais para frente, mas sim, ele vai sofrer aqui na mão da Síria, e a gente sabe que depois vai piorar, vai degringolar. Então, esse momento está apontando para um estado de guerra. Graças a Deus, nós nunca vivemos um estado de guerra, mas um estado de guerra sempre tem envolvido morte e miséria. Então, por mais que você queira plantar, por mais que a terra seja fértil, você não pode plantar. Ele não vai te dar essa autonomia, porque senão você vai se tornar um povo próspero, forte, valente. Não tem como, ele vai fazer com que aquela região não sirva de alimento para você. Então, por quê? Porque os soldados vão estar lá como moscas e abelhas. A mosca anda sozinha? Não, os enxames, né? A abelha anda sozinha também? Não, são os enxames. Então, vai ter muito soldado, muitos inimigos naquelas terras, impedindo até mesmo que você tente plantar, caso você tivesse a possibilidade. De fato, a terra não vai ser útil para plantio, não vai ser útil para plantio, não vai ser usada para plantio, de modo que vão crescer aí os espinheiros e abrolhos, e não serve a porcaria nenhuma, porque de fato é espinho para lá e para cá. Só vai servir mesmo de pasto para esses poucos animais que vão ficar ainda de posse do remanescente que estará por lá. Tá? Então, não vejo como só a, a, a falta de fertilidade da terra, mas aponta sim para um estado de sítio, né, de guerra, onde eles não vão ter oportunidade de fazerem algo como nação, como povo, aquela terra não vai ser posse deles. Eles vão estar por lá porque pela misericórdia dos povos inimigos. Jogos Vorazes. Fala aí. Então, a gente conclui aqui o capítulo 7. Eu fico com essa lição, essa aprendizagem
do tamanho das consequências do pecado, da resistência, nem, já se falou isso também, nem do pecado, é da resistência ao arrependimento, ao conserto, à mudança de caminho, né? A conversão com relação ao caminho que a pessoa trilhou. Então, quanto mais o povo resiste em entender a sua condição, em olhar para si, perceber que está trilhando por um caminho de morte e destruição, tanto no contexto aqui, tanto física quanto espiritual, vem sobre ela todo um mar de destruição, começando pela vida, né, física, material, sentimental e tudo mais, e espiritual, culminando na perdição da alma. Então, a relação que a senhora fez agora desse casal, do resultado da vida deles hoje, como eles estão hoje, a gente consegue meio que traçar um paralelo do que a gente está lendo aqui, porque estavam na presença de Deus, como todo esse povo aqui estava na presença de Deus, não foi da noite para o dia, não tiveram, eu tenho certeza que eles tiveram N oportunidades de se arrepender, de se corrigir, de mudar a situação, porque quem está na igreja ouve palavra de exortação, ouve palavra de disciplina, ouve palavra de ensino, de direção, tudo ouve. Mas se a gente não usa aquela palavra para a nossa vida na prática, acaba transformando num ato religioso de simplesmente ir à igreja e não usar a palavra de Deus para si, como é a proposta da palavra de Deus, é que a gente viva ela. E assim, de um dia após o outro, ignorando a palavra e resistindo à autoavaliação que a palavra manda a gente fazer, o examinar a si mesmo, né? Examine o homem a si próprio, evitando ou deixando de fazer isso, e enxergando suas falhas, seu pecado e resistindo à mudança, né? Estou falando bastante porque são etapas, né? Não é da noite para o dia, são etapas, é um processo que a pessoa vai passando até chegar a um ponto desse, até o mal dominar, a pessoa deixar, aí sai, e saindo, a gente começa a perceber visualmente a olho nu, né? Às vezes até antes de sair, a olho nu, a destruição, como a gente está lendo aqui, né? Em todas as esferas da vida da pessoa, a destruição. Por quê? Pelo pecado, pela resistência, pela desobediência, pelo coração endurecido e tudo mais. E a pessoa chegar num ponto de destruição. Então, serve na prática o propósito da palavra de Deus, se aplica assim à nossa vida. E se a gente pegar a palavra sempre para a gente primeiro, vai facilitar, vírgula, não existe essa palavra facilitar, mas vai nos ajudar muito a permanecer. Vai nos dar caminho, a bússola, sim, vai facilitar muito a nossa vida. A permanecer até o final. Então, usar na prática a palavra de Deus, como a gente está vendo aqui, né? É isso. Alguém tem algo mais a acrescentar, pessoal? Vai, Isis, fale. Isis quer falar, ela fica ali, pô, horário. Será que eu falo, não falo? Pode falar, Isis. Eu tenho um questionamento primeiro. O porquê de que não temos mais profetas? Ou paramos de ouvir os profetas? A gente não tem ou paramos de ouvi-los? Ou será que o Espírito Santo substitui os profetas? Já que agora nós temos o Espírito Santo para nos orientar, nos ajudar. A questão do... Fernanda falou do enganador. Que o inimigo, ele sempre tenta realmente enganá-lo. Ele é um mentiroso, a gente sabe. E ela falou uma vez do Lucas Leonardo,
cada dia, eu acho que eu não sei se é isso, mas aquele cara que tem lá o negócio das orações meia-noite. Muita gente, eu tô me batendo com muita gente falando desse cara. E eles estão acreditando que não precisam congregar, que não precisam ir para a igreja, que basta ficar ali ouvindo a oração do cara meia-noite dessa noite. Não precisa ler a Bíblia, não precisa devolver o dízimo, basta dar os R$ 5 a ele, que está tudo certo. E a vida das pessoas não muda, não tem mudança. A mesma coisinha, naquela zona ali de conforto, ouvindo ali aquele docinho, né? O leite, que é aquela palavra ali inicial, aquele alimento fraco, e acha que estão arrebentando, que está tudo maravilhoso. E eu me assustei em conversar com essas pessoas e ver que elas acham que não precisam da igreja. Que teve um cara que falou assim para mim, eu não me iludo mais com esse negócio de igreja. Eu disse, Jesus. E a vida, uma derrota, cheia de menino. E engraçado que as pessoas chegam para mim buscando orientação jurídica e acham a palavra de Deus, porque acham que a justiça do homem tem o poder de resolver a sua vida ou de resolver as suas questões, questão, às vezes, que é muito interno, é algo você e Deus, iludidas, coitadas. O processo demora pelo menos 2 anos aí para ter todo o seu processo, não é um processo. E eu realmente fiquei assustada. E aí uma coisa puxa a outra, né? A gente vai vendo outros vídeos, eu não lembro o nome dele, eu só peço o nome. Ele falando que as pessoas querem saber mais do que Jesus, porque Jesus que mandou, foi Jesus que instaurou a igreja. E as pessoas querem saber mais do que Jesus, acho que não precisa. Eu estou Esse realmente... segundo que você está falando aí é o Robson. Lucas Leonardo, não? Alguma coisa assim. Não, o Bruno segundo que Leonardo. você falou. Não, o segundo que você falou que quem instituiu a igreja, um vídeo em que o cara fala que quem instituiu a igreja foi Jesus, o historiador É ele mesmo, é ele mesmo. Rodrigo Esqueci. Silva. Rodrigo Silva. Eu ia dizer Robson Silva. Rodrigo Silva, tem um vídeo rolando aí, ele falando isso mesmo. E a questão dos profetas. Lia não acreditou, mas antes do Covid, eu recebi um áudio. Ela não se instituía profeta, mas uma profecia, ela desesperada, assim, um áudio de uma mulher desesperada, falando que haveriam tempos de morte, não sei o quê, e orientando a gente ungir a nossa casa, os portais da casa, assim como teve no tempo de Moisés, mas não com sangue, né? Mas representando. E eu fiz isso, fiz essa proteção na minha casa, passei óleo ungido, água de tratamento, banho, fiz o zelo e a fé. E realmente a gente passou pela pandemia de forma muito suave. Eu trabalhei em casa, fiquei o tempo todo em casa, guardada, tranquila, só ia para a igreja, voltava. Não tive nem uma tosse. Meu filho também, meu marido teve algo muito leve. Eu acredito em profetas. Infelizmente, eu estava assistindo até um outro vídeo. Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Um vídeo de um judeu falando sobre os profetas, que para o cara ser profeta tem que haver a profecia, tem que ter a profecia, tem que se cumprir. Depois de 3 profecias que não se cumprem, ele é chamado para o lugar lá deles. E tem que fazer uma profecia, essa profecia tem que se cumprir. Tem todas umas regrinhas, assim, interessantes. Mas eu fiquei com esse questionamento, por que a gente não vê mais profeta? Não vê homens, assim, falando, né? E o medo de ser confundido com os charlatões e aqueles caras que ficam adivinhando a vida dos outros. Responda aí, só bem. Eu não sei, não. Fernanda vai responder aí com muita tranquilidade. Eu? Oxi, lógico. Primeiro ponto, a gente tem profetas sim, só que a base da nossa fé é a palavra de Deus. Logo, as revelações que a gente precisa, elas estão aqui na palavra de Deus. E se a gente crê na palavra de Deus, a gente não precisa
necessariamente de alguém profetizando acerca da nossa vida. Neste caso aí, nós tínhamos, nestes casos do Antigo Testamento, por exemplo, nós tínhamos, eu estou falando do meu entendimento, viu? Por favor. Nós tínhamos profetas porque nós não tínhamos a palavra, né? Tinha alguns livros, os primeiros de Moisés, que norteavam o comportamento e a linha de adoração a Deus que o povo deturpou. Então, os profetas, eles vinham falando em nome de Deus, até porque não tinha palavra. Hoje nós temos a palavra do Deus vivo. Nós temos tudo que a gente precisa na palavra. E sim, os nossos profetas estão no altar, fundamentados, dirigidos pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus, eu creio. Até porque a palavra também fala disso, né? Então, com relação aos profetas, eu entendo isso. Dona Lília, me corrija se eu estiver errado. Não, eu concordo com você. Agora, o que as pessoas, o exemplo que Isis trouxe de uma profecia foi de uma senhorinha, isso, né? Você falou, uma mulher falando sobre o que aconteceria no Covid. Eu acho que na época do Covid teve muita gente, teve uma avalanche de coisas desse nível, pessoal, de profecias, de profecias e de profecias. Sinceramente, eu penso que isso não é uma coisa tão necessária, porque se eu tenho o entendimento da Bíblia, eu já sei o que vai acontecer. Se eu disser para vocês, olha, daqui a alguns anos a gente vai ter um colapso no sistema financeiro do mundo, não preciso ser Está gênia, escrito. eu só preciso ler. Está escrito, isso vai acontecer. Ah, está demorando. Beleza. O nascimento de Jesus demorou aqui mais uns 500 ou 600 anos, mas a casa recebeu essa profecia. Então, dentro do que está escrito, dá para se prever o que vai acontecer. Vão vir miríades de mortes, vai ter guerra. São coisas que estão escritas. Eu penso que não tem por que a gente ter profetas que venham ser além do que a palavra fala. Penso que não seja necessário. O que é necessário é que seja pregado para todas as pessoas, todo mundo, a oportunidade de salvação, porque isso é que vai fazer diferença. Eu saber se lá na frente eu vou morrer, se vai ter peste, se vai ter guerra, isso realmente não vai mudar a minha vida. O que vai mudar a minha vida é eu entender que eu sou pecadora, mas que eu tenho chance de salvar a minha alma, caso eu me arrependa e reconheça Cristo como meu Salvador. Arrebentou. Isso é importante. Então, a profecia de fulano, você vai se casar no ano que vem. Eu penso que essas coisas são desnecessárias. Eu acho que Deus não trabalha mais com esse nível. Não vejo, inclusive, isso na Bíblia. Não vejo. Quando Deus quis dar uma profecia, desculpa, já é meia-noite. Quando Deus quis dar uma profecia para alguém individual, o próprio Deus nem usava profeta, ia lá e falava. Abraão, foi Deus, foi lá e falou com ele. Tá? Então, Deus não pode também falar com você? Como a própria Isis respondeu a sua pergunta, né? Isis perguntou e ela mesma se respondeu. Tem um Espírito Santo. Né? A gente tem essa consciência. Então, eu quero tomar uma atitude. Eu preciso fazer alguma coisa. Estou em dúvida de como proceder. Pede a Deus. Tiago fala assim, ó, se você precisar de sabedoria, peça a Deus que liberalmente ele dá. Como é que ele vai dar essa sabedoria? Através do Espírito Santo. Como é que ele vai te dar entendimento? Como é que você vai tomar suas próximas atitudes? Então, que nível de revelação é que nós precisamos ou queremos? Alguém que diga, pô, ano que vem você vai ganhar muito dinheiro, né? Ou ano que vem você vai ter um filho. Então, não sei. Isso chove dentro de muitas igrejas evangélicas atualmente. Isso chove. E sabe o que acontece? Causa mais confusão na mente dos membros do que realmente uma transformação de vida. Aí, quando a bendita da profecia não se cumpre,
Aí é um escândalo dentro da igreja. A pessoa sai da igreja porque o profeta profetiza, não E o pior não falou é só isso, que não. se cumpriu. Diga aí o que é pior ainda. É quando o capeta Fala. Mas, fala, mas aí, usa lá o vaso dele, faz lá a profecia que a outra quer ouvir, que a pessoa quer ouvir. Aí vai lá e faz cumprir a própria profecia do capeta lá no caminho e destrói completamente a vida da pessoa, porque sabe exatamente o que é que ela quer, exatamente o que ela quer ouvir. Fala aquilo que ela quer, separa a pessoa, separa o trabalho, o emprego, a situação, exatamente aquela armadilha que a resposta de Deus, promessa, profecia, aconteceu, glória a Deus, aí vai. E ali se perde totalmente, acaba abandonando até a fé. pois é, hoje a gente está no jejum, ou estamos matando, né? Quebrando, destruindo, aniquilando, terminando o jejum de meditação, né? Então, já ultrapassou aqui meia-noite e a maioria ainda está aqui conectado. Vocês estão de parabéns. Mas vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui, tá? Porque já está um pouquinho tarde. É, meu sono E, foi embora. e Agora tá aí, cedo aqui, eu quero ver não, como é que eu vou a gente vai dormir. terminar aqui a meditação, mas eu quero passar um recado para quem estiver aqui ainda, tá bom? Escolhe aí alguém para fazer a oração, Fernanda, e vamos. Oi. A pessoa uma das que está mais calada aqui hoje, Milene. Milene já. Oxe, Milene já saiu, filho. Ah, Já não, Milene está aqui dormiu? ainda. Milene está aqui, é Milene dormiu? resistência. Na Lília, firme e forte aqui, dona Lília. Perdoe, Milene Resistência, está aqui com a gente. Vamos lá, meninas. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço imensamente, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. E realmente não é para ouvir umas às outras, não. É para ouvir a tua palavra, a tua direção, meu Pai, o que o Senhor tem para nos ensinar, para que a gente possa se alimentar, renovar nossa fé e passar para os outros também, Senhor. E hoje nessa passagem ficou muito claro nesse capítulo, meu Deus, o quanto a gente tem que estar vigilante, o quanto o temor, meu Pai, tem que estar dentro de nós para que a gente possa realmente não voltar para onde o Senhor nos tirou, Senhor, porque é muito fácil, porque o nosso querer está ali, as nossas vontades estão ali, o orgulho, vaidade, tantas coisas que só faz afastar o teu espírito, a tua vontade de nossas vidas. Então tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos renova, nos dá direção, nos ajuda a viver, meu Pai, as palavras que a gente ouve todo dia, no altar, do profeta assim, meu Pai, que sacrificou a sua vida para estar ali no altar, incansavelmente, nos alertando e buscando viver aquilo que eles estão ensinando, meu Pai. E a gente também que está ali no átrio ouvindo, Senhor, tem que ter renovado para que possa viver a cada dia essa fé, essa certeza e a ensinar e mostrar o caminho, apontar o caminho para que outros também vivam, meu Pai. Quando falharmos e quando errarmos, que nós falhamos e nós erramos, que a tua misericórdia nos encontre e que tenhamos o lugar de arrependimento, meu Pai, para saber que os teus braços estão abertos para nós e que não importa a falha que cometemos, meu Pai, se nós confessarmos, nos arrependermos, voltamos para ti e seguimos rumo ao alvo, que é a salvação e a eternidade com o Senhor, onde nós não vamos nos desviar, Senhor. Nos fortalece nesse propósito que estamos vivendo, meu Pai, pela nossa família, pela salvação. Não tem algo mais importante do que a salvação da nossa família, dos que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Então, nos fortalece, meu Pai, não deixa de esmorecer o que estiver levantando para impedir, meu Pai, que a gente suba um monte, que venha cair por terra em o nome do Senhor Jesus, porque é a fé que nós estamos vivendo, meu Pai, é guiada e sustentada pelo Senhor. Então, nos mantém firme, meu Pai, sem desviar o nosso olhar e o nosso foco. Desde já eu te agradeço, entrego tudo nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Ah, bem, povo lindo, por hoje é só.